pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo, que esteja tudo bem. Vou esperar o pessoal da OAB entrar. Oi, Gabriela, tudo bem? Bom te ver por aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, a pedido do pessoal da OAB, sobre contratos de honorários. Vamos falar sobre isso, né? Quem não gosta de falar sobre dinheiro? E vocês já podem ir refletindo como é a sua relação com o dinheiro, quais são suas crenças em relação ao dinheiro, como você trata o dinheiro, como você cuida dele, considerando que o dinheiro é uma representação. E o que o dinheiro representa, né? Ele é uma representação no papel, ele é uma representação na moeda. Hoje muito falamos da representação do dinheiro no cartão de crédito, né? Então o dinheiro hoje, inclusive, ele passou a ser eletrônico, né? A gente já nem tem mais tanto contato com o papel, né? Com o dinheiro em si. Muitas pessoas, inclusive, preferem trabalhar com cartão de crédito do que ficar com muito dinheiro na carteira, por conta também do risco, da segurança. E isso só nos mostra que o dinheiro é uma representação. E o que o dinheiro representa. E a partir dessa representação do dinheiro, qual é o meu propósito com o dinheiro? E qual é o meu propósito com um contrato de honorários? Algumas pessoas costumam dizer que se eu não tenho propósito, o dinheiro não tem razão para estar comigo. Porque o dinheiro é uma representação. E o que o dinheiro representa? Vou deixar você se perguntando isso enquanto eu espero a nossa colega entrar. Vou avisar ela que já estamos. Para a gente poder, então, falar sobre o que é esta representação e como a gente consegue colocar essa representação de forma clara, de forma eficaz, num contrato de honorários. E para aqueles que estão aqui nessa live e que não sejam da área do direito, perfeitamente adaptável, tudo que a gente vai falar aqui sobre contrato de honorários, você tomar como uma consciência, ou como um aprendizado, ou como uma reflexão sobre como eu lido com o dinheiro nos meus contratos, né? Tô aguardando, a Sabrina vai entrar para falar com a gente. Oi, oi, oi! Olá! Tudo bem? Ainda não entrou? Só Entrou. tô chegando. Tô com vídeo que eu não tô me vendo. Eu estou te vendo. Opa! Eu estou te vendo perfeitamente. Então ótima, porque eu não tô me vendo. Ai, meu Deus, você quer sair e entrar de novo? Não, tudo bem, vamos que vamos, não tem problema. Então tá bom. Se você não quer, se você quer, se para você tá bom assim, tá bom para nós, né? Não sei, o pessoal pode sair e entrar de novo? Pode ser, né? Se você quiser entrar e sair de novo, eu acho que para você vai ficar bom, porque aí você vai conseguir, talvez, entrar com imagem. Dá uma tentada aí, entra e sai de novo, e aí eu te convido. Menina, tô aprendendo essas coisas, eu não sei nem sair daqui agora. Olha só que coisa Não, peraí, incrível. então deixa que eu vou remover você. Só... Ah, saiu.
Ai, tecnologias. Refletindo sobre o propósito do meu dinheiro. Isso é muito bom, refletir sobre o seu propósito do dinheiro. E aí, quando nós entrarmos nesse detalhe do propósito, nós vamos chegar na representação. O que o dinheiro representa. E o que ele representa e como nós estamos alinhados a essa representação. Né? Então agora deixa eu ver aqui. Eu vou convidar ela. Vamos ver se ela consegue. Vocês estavam vendo ela normal. Que estranho. E aí? Olá! E agora? Continuo não me vendo, mas não faz mal. Vamos lá. Se o povo tá me vendo, tudo bem. Tá. O povo tá te vendo. Que bom estar aqui com você, Bianca. Obrigada por aceitar o convite. Né? Toda a comissão de Direito Sistêmico de Pinheiros, né, está agradecendo muito, o presidente, enfim, todos nós. E a ideia desse happy hour é poder, então, a gente, né, conversar mais sobre direito sistêmico, tantos assuntos com visão sistêmica, né? Então, a presidente Daniele Precoma daqui a pouquinho está aqui com a gente. Inclusive eu estava aqui conversando com o pessoal que já vai entrando, né? Que esse assunto é um assunto que interessa a todos nós, né? O contrato de honorários, o dinheiro. E aí eu já comecei a fazer uns spoilers aqui, já comecei a jogar umas reflexões para que cada um possa ir refletindo, né? Porque esse contrato de honorários, qual é a função dele, né? E como a gente olha para ele, a gente não pode fugir de refletir sobre como nós olhamos para o dinheiro, né? Porque o contrato nada mais é do que a busca do profissional, é o instrumento pelo qual o profissional, então, garante de forma expressa o seu recebimento, né? Que o dinheiro entre através do seu trabalho. E aí, o que representa esse dinheiro, né? Qual é a representatividade do dinheiro na nossa vida? Nós que estudamos Hellinger, estudamos as leis sistêmicas, temos frases que são frases célebres, né, de Bert, sobre o dinheiro. Algumas frases, inclusive, que impactam e podem trazer interpretações divergentes, confusas, mas quando você mergulha no estudo sem julgamento, você toma posse de uma consciência muito interessante sobre o dinheiro, né? As fichas caem, né? Exatamente, né? Então, é até como os alunos da mentoria que eu faço na área das práticas sistêmicas, quando a gente trabalha o dinheiro, costumo falar que não são fichas que caem, né? São pedras, são montanhas que caem em cima da gente. Quando a gente toma consciência da representação do dinheiro, né? Porque se a gente parar para analisar, né, Sabrina, o dinheiro, ele não existia, ele é uma criação humana. E a razão pela qual o ser humano criou o dinheiro, criou a moeda, né? A gente se perguntar qual foi a justa razão para a criação da moeda. Antes do dinheiro, o que existia? Existia o escambo, que era a troca. E qual era a função da troca, né? A função da troca era garantir as necessidades uns dos outros. Então, eu que produzia batatas, não tinha sal, e trocava as minhas batatas pelo seu sal e assim por diante, e aí nós podíamos, então, garantir as necessidades uns dos outros. E existia, em princípio, uma intenção, né? Uma intenção interna de que todos tivessem as suas necessidades atingidas. E ali, nesse momento, havia também um senso de justiça, um senso de equilíbrio nessa troca, né? E nós que estudamos a lei do equilíbrio de troca, sabemos quais são os efeitos quando o dar e o tomar não são equilibrados. E justamente por não ter tido equilíbrio no dar e no tomar, que se fez necessário o dinheiro, né? Então, olha a representação do dinheiro. O dinheiro surgiu
para esconder de alguma forma, ou talvez impedir injustiças. Porque o escambo, ele acabou com o surgimento de muitos produtos, aí começou a entrar também pedras preciosas e assim por diante. Já começaram a ter produtos manufaturados, então assim, espelhos, escovas, e aí a gente sabe, porque no Brasil isso aconteceu muito, as trocas passaram a não ser justas. Quanto dos nossos tesouros foram tirados por imigrantes, por pessoas de outros... Exatamente. Trocados por quinquilharias, né? Então, assim, ouro, pedras preciosas sendo levadas em troca de espelhos, escovas e coisas que não equilibravam o valor. Né? E aí o dinheiro surge como uma forma de eu botar valor nas coisas para que o preço fique justo. E parece que a coisa não funcionou muito bem, né? Sabe que é curioso como tudo vai se encaixando, né? Ontem nós tivemos aula de comunicação não violenta, num curso que a gente está tendo pelo Arete Sistêmico, e o tema foi muito na questão das necessidades, né? Encontrar as verdadeiras necessidades que movem as emoções e nos movem pelo mundo, né? E uma das questões foi essa, né? Existe necessidade pelo dinheiro? Então, houve uma discussão bem bacana em relação a isso, porque o dinheiro não é uma necessidade, é uma estratégia para que a gente alcance as nossas necessidades, né? Então, bem... Tudo está interligado, né? Estamos aqui hoje para falar justamente disso. O dinheiro ele é uma representação que representa a forma como nós vamos garantir as nossas necessidades. Então, o dinheiro está a serviço da nossa sobrevivência, o dinheiro está a serviço da vida, como diz Hellinger, né? E se ele está a serviço da vida, e como todos temos direito à vida, ele está a serviço do todo. E aí eu começo a olhar para mim. O meu dinheiro está a serviço de quem? O meu dinheiro vem para mim para quê? E eu busco o dinheiro em relação a quê? E se a gente pensar que tudo é energia, né? A gente sabe, eu costumo falar, nós tomamos choque no carro. Então existe uma troca. Se a energia estivesse só em nós, não seria nós que tomaríamos choque. Mas existe uma troca aqui o tempo todo, né? Às vezes a gente vai dar um beijo em alguém, ou pegar em alguém, a gente toma choque. Então, a gente sente que essa energia existe. E ela também está no dinheiro, né? É isso que é invisível. E aí, como o dinheiro representa isso, né? Ele foi criado para isso, para garantir a sobrevivência, veja a força que isso tem. E aí eu até brinco com os meus alunos, ou brinco às vezes quando eu dou palestra sobre dinheiro, que eu, Bianca, durante muito tempo fazia julgamentos confusos. Porque, por exemplo, às vezes eu via uma pessoa que tinha gasto, sei lá, 100 mil reais num vestido, ou gastado 50 mil reais numa bolsa, o que não é muito difícil a gente ver, e eu me questionava, eu falava, nossa, que absurdo. Entrava no meu julgamento, essa pessoa, que futilidade, podia estar ajudando os pobres e tal. Por uma questão de crença pessoal, né? De que os ricos não entravam no céu, que é assim que eu aprendi com a minha vovó. E aí, quando eu comecei a olhar para essa função do dinheiro, né? Para essa representatividade, eu comecei a ter uma outra visão. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas envolvidas, às vezes, na confecção de um vestido, quantas pessoas envolvidas na fabricação de uma bolsa, quantas lojas com seus funcionários, com seus vendedores, com zeladores, com copeiros, que sobrevivem com a venda dessas bolsas caras, desses vestidos caros. Então, quantas famílias estão... marca, né? Isso! Marca, etiqueta, marketing, a economia gira, né? É uma imensidão de pessoas que estão sobrevivendo com a venda daquela bolsa, justamente por ela ser cara. Eu posso atender muitas empresas. E aí eu começo a pensar
que talvez a pessoa que compra esse produto está garantindo a sobrevivência de muito mais pessoas do que eu que estou com o meu dinheirinho lá no banco, garantindo a minha escassez, o meu medo de ficar sem, né? E aí esse dinheiro está só a meu serviço, para minha segurança e para um banco, né? Para os funcionários de um banco. Então ele está muito mais limitado do que a pessoa que... Então, assim, que bom que existem pessoas milionárias, que bom que existem pessoas que podem gastar verdadeiras fortunas em várias coisas, porque por trás desses produtos existem famílias que estão sobrevivendo com esse dinheiro. Então, se o meu dinheiro, eu tiver condições, né, num nível de segurança, de responsabilidade, de gastar, lembre-se que você está cumprindo a finalidade do dinheiro, você está representando a vida. E aí essas pessoas que vão receber esse dinheiro através daquilo que você está adquirindo para a sua necessidade, elas vão também garantir as necessidades delas, e num determinado momento esse dinheiro vai voltar para você. Porque alguém vai receber ela nesse círculo que vai precisar de um advogado e vai te procurar, né? Então, eu lembro assim que o meu marido já é uma pessoa que ele tem essa visão, e ele não estudou na área de sistema, mas em relação ao dinheiro, por isso que eu falo, como você vê o dinheiro, ele tinha uma relação mais bem resolvida, porque eu lembro que logo no início do nosso relacionamento, ele me levou num restaurante, e era um restaurante muito caro, Sabrina. Para mim, que vivia com essa mentalidade da escassez, com um pai muito preocupado, né, em ter segurança, em ter dinheiro guardado, né, porque passou necessidade, eu achei aquilo um absurdo, a conta daquele restaurante. E eu falei para ele assim, nossa, tudo isso eu tô até me sentindo mal agora. E ele disse para mim, mal por quê? Você já observou quantas pessoas trabalham nesse restaurante? Olha quantos garçons. Olha aquela menina no caixa. Agora imagina lá na cozinha, quantas pessoas para fazer esses pratos. E depois que esse restaurante fechar, alguém vai ter que vir aqui limpar. E provavelmente vai ter um segurança lá fora. Gente, eu olhei e falei, nossa, ele falou, então o que nós estamos gastando aqui está garantindo o salário de muitas pessoas, Bianca. Sim. Né? E aí, isso impacta, Sabrina, essa minha crença, essa forma como eu enxergo o dinheiro, impacta no meu contrato. Porque se... Quantas pessoas não estão vivendo na escassez, principalmente num momento como hoje? Sim. Né? Enxergar tudo isso de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que está a serviço de algo, tudo isso que está acontecendo mundialmente, né? E como construir e elaborar um contrato de honorários que tenha essa visão mais abrangente, né? E eu falo, então, que a primeira coisa que nós podemos fazer para construir um contrato sistêmico é justamente olhar para o dinheiro como algo necessário à sobrevivência do todo. Então, eu preciso do dinheiro para garantir a minha necessidade, mas através dessa garantia eu estou garantindo a necessidade de muitos outros. Então, quando eu não tomo do meu cliente, o que eu quero com isso e como que eu estou realmente cumprindo com a função do dinheiro. E como eu estou olhando para o meu cliente. Mas é natural que, por conta do nosso neurônio espelho, a gente enxergue no outro o reflexo de nós mesmos. Então, se eu vibro na escassez e eu sinto que o dinheiro não é bom, ou que o dinheiro não é necessário, ou eu tenho uma visão um pouco confusa em relação ao dinheiro, pode ser por uma crença, uma lealdade, eu vou olhar para o meu cliente dessa forma e talvez eu veja que ele também não tem condição de me pagar, que ele não vai dar conta, porque ele também está na escassez, porque ele também tem as necessidades. É meio que um viés assim, né? Vai e volta, aquilo que eu sinto, eu tomo de volta do meu cliente e eu não consigo cobrar. Mas é tão bom quando eu olho para o meu cliente e vejo que a dignidade dele, de que ele dá conta sim. Porque o dinheiro tem essa representatividade. Esse dinheiro não é só para mim. Eu não estou fazendo, não estou tomando algo do meu cliente de uma forma egoísta para ficar só comigo. Eu nem sei se de repente esses honorários eu não vou gastar num supermercado onde o marido da minha cliente é funcionário. Então, indiretamente, volta, não é?
Então, assim, primeiro ponto é a gente olhar para a lei do pertencimento. Todos fazem parte de uma relação de consumo e de negócio. Eu tenho meu valor, você tem o seu valor, estamos ambos buscando atender às nossas necessidades. Você precisa de mim e eu preciso de você. Eu dou algo e você me dá algo. Então a gente já entra no equilíbrio de troca, né? E esse contrato, ele também deve ser claro, né? O que que eu estou te dando e o que que eu vou tomar de você. Quais são as minhas responsabilidades, quais são as suas. Qual é o Sim. tempo? O tempo, eu costumo falar muito que o contrato de honorários, a gente constrói ele muito com uma ideia de que ele é vitalício, enquanto durar o processo. E a pergunta é, em relação a Podem quê, ser gente? anos. Em relação a quê? Porque o que que acontece? Às vezes eu faço um contrato de honorários, vamos lá, vamos brincar com o valor, eu faço um contrato de honorários de 5 mil. E aí, eu não ponho tempo. Esse contrato não tem tempo determinado, ele quase que é vitalício, até o cliente resolver o problema dele. Mas se o cliente entrar na teimosia, não quiser fazer acordo, sabe, ficar enrolando, pedir para cancelar a audiência, começar a fazer um monte de coisa porque ele está na dor, esse contrato, você sabe, ele pode perdurar anos. A outra parte também entra em movimentos, o advogado da outra parte usa estratégia. Daqui a pouco esse contrato, ele já está batendo palminha de 10 anos de aniversário. Aí você faz uma conta, 5 mil dividido por 10 anos, quanto tu ganhou por mês? Esse contrato não é Já tem equilibrado. desequilíbrio, né? Exato. Já deu desequilíbrio, seu cliente não vai se sentir confortável, ele vai começar a te xingar porque você entrou numa postura de salvador, de pai, porque você está mantendo, você não está recebendo, você está Tá pagando para pagando. trabalhar, né? Exato. E aí a gente não percebe que às vezes esse tipo de cliente é o cliente mais difícil. Por quê? Porque começa na base, o contrato está desequilibrado. É. Então, nós advogados somos especialistas em fazer contrato para os outros, onde a gente põe prazo, valor, objeto do É verdade. contrato, tudo bonitinho. Ainda fala para o cliente assim, olha, o seu contrato é por que prazo, né? E o nosso contrato honorário, cadê a cláusula do prazo? Não tem. Ditado popular, né? Como é que é? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Assim. Isso. Aí coloca lá, por exemplo, o pagamento, né? Se ocorrer alguma frustração, você não conseguir pagar, qual que vai ser a multa, você põe tudo. No nosso, não. Então, assim, até isso é uma das coisas que eu refleti a partir do que eu ouvi da Brenda Viana, que é uma advogada de direito de família, que hoje eu considero amiga, né? Porque a gente troca muita experiência junto, ela é especialista em ações de direito de família. E foi participante de um curso que eu dei em Brasília, que é a cidade dela. E um dia ela falou assim para mim, mas Bianca, você tem que estipular semestralidades, anualidades ou mensalidades no seu contrato. Então, assim, se o contrato é X, mas o processo já, tipo assim, passou 2 anos e não teve solução, já conversa com o seu cliente no momento da contratação e diz para ele, olha, eu não posso trabalhar para o senhor a vida toda, né? Então, assim, nós vamos colocar um prazo, porque isso também faz o cliente tomar responsabilidade sobre o conflito. E aí até eu questionei ela, Sabrina, eu disse assim, mas Brenda, muitas vezes o processo ele é moroso por responsabilidade do Poder Judiciário. E aí o cliente está sendo penalizado pela morosidade da justiça. Aí ela disse assim, mas e por que você tem que ser penalizada pela morosidade? Porque quem precisa da justiça é o cliente. Mas nós, advogados, fazemos o papel de salvador. Não só com o nosso trabalho, mas também carregando o peso das falhas do Poder Judiciário. Sim. Não somos nós que somos morosos. Porque, inclusive, nós temos prazo. Se eu não cumprir em 15 dias, acabou. Então, a gente nem que a gente quisesse ser moroso, né? A gente não pode. Mas aí a justiça é morosa e a gente paga o preço. Então, esclarecer isso com o cliente, falar, olha, eu estou disponível, num diálogo franco, aberto.
E sabe que eu fiz isso logo depois que eu conversei com a Brenda, comecei a refletir sobre o contrato, revi as cláusulas do meu, eu comecei, e os clientes receberam de uma forma tão incrível, até inclusive, nossa, doutora, sabe que é justo? É certo mesmo. E muitos clientes começaram a se posicionar de uma forma a auxiliar a solução. Ué, porque se eu não quero gastar mais, eu também vou contribuir para resolver logo. Aí ele se tornam sai mais protagonistas, né? Ele sai da zona de conforto, de terceirizar, né? A gente acaba, eles terceirizam, a gente aceita a terceirização. E aí assim, quem é que tá bancando? Quem é que tá bancando a teimosia do cliente muitas vezes? Ou o cliente que quer vingança? Porque eu já ouvi muito de cliente meu dizendo assim, doutora, eu até podia aceitar essa proposta, mas eu não quero. Eu vou judiar um pouco. Enrola. Só que daí eu tô bancando isso. Sim, é verdade. Porque o meu contrato não tem tempo. O meu contrato não tem prazo. Ele me tem o tempo que ele quiser. E aí, assim, ali já começa a minha pergunta. Por que nós, advogados, nos permitimos certos lugares que não são nossos e certas funções que não são nossas? Porque exatamente nós estamos nessa profissão e exercemos essa profissão sem muita clareza dos nossos propósitos e da nossa missão. Muitos de nós não estão exercendo a profissão por si próprio. Muitos de nós estão exercendo a profissão por injustiças da família. Então, assim, a minha família já foi injustiçada e eu ainda vou ganhar dinheiro em cima disso? Não, eu vou fazer caridade, porque agora o meu nome é justiça. E aí começam todos os desequilíbrios, né? É uma relação de consumo, como qualquer outra. Você tem que fazer conta, você tem que fazer cálculo de custo, né? Como um lojista que vai vender uma blusa. E o lojista ainda tem um propósito, ele quer crescer a empresa dele, então ele ainda põe um lucro grande em cima disso. Agora, às vezes, a gente não faz conta. E se a gente pegar os nossos processos, muitos deles, Sabrina, não foram nada lucrativos para nós. A gente não está vivendo da advocacia, a gente está sobrevivendo. E o que isso fala de... Reflete a escassez, né? A escassez de todo o sistema. Até algumas perguntas, quando eu comecei a divulgar que a gente ia conversar sobre contratos, algumas perguntas que vieram a respeito da tabela. Existe uma tabela, como que a gente se comporta em relação à tabela? Tanto, das duas maneiras. A gente considerando que a tabela é injusta porque é muito alta, a gente achando que é injusta porque não reflete uma realidade, às vezes também porque é muito baixa. Então é curioso isso. E vem de encontro com o que você falou agora. Cada um tem um custo. A tabela mais ou menos reflete o custo de um escritório pequeno com uma secretária, um estagiário. Mas esse não é o retrato de todos nós, de toda a categoria. Né? É importante a tabela da OAB, como o próprio documento diz, a tabela da OAB é uma resolução. Ela não é uma lei. Ela não é obrigatória. Ela é uma recomendação. Porque ela está baseada dentro de uma análise econômica, cultural e social de cada região. E eu acho que existe sim uma análise que você vai fazer de bom senso. Por exemplo, aqui na nossa comarca, a própria OAB, ela já fiscaliza os advogados que não cobram consulta. Porque isso ficou já decidido, e todo ano é feita uma reunião, né? Essa reunião todos são convidados, é feita uma votação e vence por maioria presente, né? Isso consta em ata, do novo valor da consulta aplicável para aquele período de um ano. Nós não levamos em consideração o valor da consulta da tabela da OAB, tá? Porque esse valor é considerado a nível de capital. E nós somos uma comarca do interior, um município pequeno, né? Então é levado em consideração um equilíbrio. E a gente estabelece um valor um pouco menor. E aí a própria OAB faz um cartazinho para que cada advogado tenha isso afixado
no local de sua preferência no escritório, do valor da consulta. Isso começou com um presidente, há muitos anos atrás, e acabou virando uma política, e hoje todo mundo sabe. Né? As pessoas da cidade já têm essa cultura, nós mudamos uma cultura, que antigamente não existia. Então eu acho que também é uma questão de grandes grupos conseguirem mudar uma cultura. Mas independentemente disso, a pergunta é, quando eu não cobro honorários pela consulta, qual é o valor que eu estou dando para aquilo que eu estou prestando, para o meu produto que eu estou entregando? É como se eu estivesse permitindo que eu tivesse um supermercado e as pessoas viessem, olha, você pode vir aqui no meu mercado e pegar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão sem pagar. Mais do que isso eu cobro. Então, assim, a consulta eu não cobro, mas o processo eu cobro. Então, assim, até um pacote de arroz você pode pegar de graça no meu mercado. Gente, vai quebrar o mercado. Vai quebrar o mercado. Então, assim, é uma questão de como eu valorizo o meu trabalho. Porque, gente, tem muitas consultas que nós resolvemos o problema. E Sim. ainda mais agora com a advocacia sistêmica, porque a gente resolve não só o conflito do cliente, como muitas vezes aquela dor que está por trás do conflito. Então, hoje, para mim, a consulta, ela tem muito valor, principalmente hoje com essa nova consciência de tentar solucionar conflitos de forma extrajudicial. Então, a consulta, ela é o pontapé para realmente uma solução. Aí, o que eu faço, Bianca, para nível de equilíbrio de troca? Eu cobro consulta, deixo bem claro para o meu cliente que ele tem direito a 1 hora de atendimento e meia hora de retorno. Nisso eu copiei um pouco os médicos, sabe? A reconsulta. Então eu falei assim, olha, você paga a consulta e tem direito ao retorno de meia hora. Então, eu acho que você dá um bônus para o teu cliente. Você mostra, olha, eu vou te dar uma orientação, daí você vai para casa, vai pensar um pouquinho, se surgirem dúvidas, você tem mais meia hora para falar comigo. Ótimo, E aqui também, Sabrina, quando você fala dessa questão da tabela, eu vejo que muitos advogados acreditam que essa advocacia extrajudicial, a advocacia de solução de conflito via, né, práticas sistêmicas, não é lucrativa. E aí eu falo bastante sobre esse exemplo. Quem é meu aluno aqui, que eu já estou vendo a Flávia, um monte de gente que é aluno meu, já ouviu isso, mas para mim é um exemplo lindo, porque a minha irmã, ela não atua com as práticas, mas ela é sistêmica por natureza. Né? Ela é muito justa. E recentemente ela comentou comigo que ela conseguiu resolver o problema de um cliente numa simples conversa com o advogado da outra parte. Né? Mas ela já tinha celebrado o contrato, ele era réu, ela já tinha celebrado o contrato com ele, estabelecendo então os valores, né, de um processo litigioso. E aí ela encerrou esse processo em uma conversa com o advogado e um acordo, né, e um acordo que foi mega favorável ao cliente dela, e o processo se encerrou em menos de 1 semana. E aí ele veio no escritório e disse assim, bom, agora eu preciso ver com você sobre os honorários, porque o processo terminou, né, sem audiência, sem nada, eu acho que dá para você dar um descontinho. Daí minha irmã falou, mas que engraçado, eu justamente estava pensando em conversar com você sobre o contrato, mas para aumentar, porque o senhor economizou muito dinheiro. Exato. Não vai ter perícia, não vai ter intimação de testemunhas, não vai ter desgaste, o senhor não vai perder horas e dias de trabalho em audiências. Então eu acho que assim, eu consegui um resultado melhor do que aquele que o senhor me contratou, por conta da minha qualidade e excelência de serviço. Aí ele olhou para mim e falou, tá certo, tá aqui. Fez o cheque, pagou o valor integral do contrato e tchau, entende? Saiu feliz da vida. É uma nova dinâmica. Sabe que me incomoda muito? Eu vejo algumas pessoas aqui no mercado da parte de gestão, algumas coisas assim, falando em fracionar a consulta pelo tempo de consulta. Mas se você consegue resolver num menor tempo, é porque você tem muito mais conhecimento e bagagem. Quanto mais você estudou para resolver aquilo em 15 minutos. Né? Se a gente for colocar o paradigma do William Ury, que resolveu, né, fez o acordo do Abílio Diniz com o Cassino,
Ele conseguiu isso numa pergunta para o Abílio. E isso significa o quê? Que ele tem uma bagagem gigante de conhecimento. Então, quanto a gente não estuda, quanto a gente não se dedica para resolver no menor tempo, isso não significa um valor menor de remuneração, né? Então, E aí eu digo assim, dinâmica. mas a culpa não é do cliente, a culpa não é de quem tem essa ideia de fracionar. A responsabilidade é nossa. Porque, Exato. porque eu digo assim, eu não posso também, sabe, Sabrina, querer me considerar, vamos falar numa linguagem feminina, eu não posso querer me considerar uma Louis Vuitton se eu ainda sou uma Shenzon, talvez uma Arezzo, né? Num começo de carreira. Então, assim, eu acho que assim, você vai também estudando, se aprimorando, mas não esqueça que por menor que seja, você tem um valor. Sim. E você oferece para o seu cliente e toma dele em equilíbrio aquilo que você é capaz de oferecer e de acordo com o que ele é capaz de te dar, né? Então, a troca sempre tem que ser analisada com bom senso. E é como você falou, hoje eu posso, inclusive, decidir por mim mesma e de uma forma confortável que eu, inclusive, não vou me adaptar a esse valor de consulta que a minha subseção aprovou em ata. Porque aquele valor é um valor mínimo de sugestão. Eu não posso cobrar menos, mas nada me impede que eu cobre mais. Ou, por exemplo, que eu decida cobrar o valor da consulta de uma capital. Porque talvez eu tenha, para o meu cliente, muito mais recursos, muito mais conhecimento para oferecer para ele. Então, eu sou uma advogada com muito mais agregados, né? Muito valor agregado que o cliente paga. Mas isso não significa que eu sou melhor do que outros profissionais. É uma questão de onde eu me coloco, como eu me posiciono. E aí as pessoas falam assim, mas se eu cobrar isso, o cliente vai embora. Se eu cobrar a consulta, o cliente vai embora. Mas aí eu digo assim, se o cliente não paga a consulta, tu acha que ele vai pagar honorários? Já começa errado, né? Já começa errado. É a xícara da ilusão, né? É a xícara da ilusão você acreditar que aquele cliente que não se dispõe a pagar consulta para tomar de você 1 hora do seu tempo, ou que seja 15 minutos do seu tempo, ele não vê a dignidade desse teu trabalho, ele não vai ver a dignidade do seu trabalho no resto. Porque isso é dele. E também a gente acaba acostumando os nossos clientes. Né? Isso. Permitindo. E aí, o que essa permissão diz? Porque eu não me sinto autorizado a cobrar uma consulta. Alguma vez, algum outro profissional, que seja uma massagista, que seja uma depiladora, uma manicure, um médico, fez alguma coisa de graça para mim? Deu 1 hora do seu tempo de graça para mim? Onde é que foi que eu tomei a decisão de que o que eu faço tem menos valor? Isso são perguntas que a gente tem que se fazer. É menos palpável, né? Mas não significa que não tenha uma estratégia, um conhecimento. Tem tudo. Ok, então vamos falar de algo não palpável. Vamos falar de um psicólogo. Exato. Algum psicólogo ouviu você, que seja durante 15 minutos ou meia hora, sem te cobrar? Se você tem algum desses, por favor, me passa o contatinho. Porque... Agora, a pergunta é, assim, quando foi que eu tomei a decisão de que o que eu faço, que aqueles 5 anos de faculdade, aquela temida prova da UAB, todo esse meu esforço não tenha valor? Quando é que foi? Né? Então, assim, eu digo para você porque eu sou a gerente do nosso escritório, nós somos em 4, e todo mês eu faço a contabilidade, eu organizo, e eu costumo parabenizar todo mundo, a mim e os sócios, quando eu faço o fechamento das consultas. Eu digo, olha, parabéns, esse mês as consultas garantiram o pagamento disso, disso, disso e disso. Eu venho observando que as consultas garantem a manutenção do escritório.
E os honorários de processos, os honorários de processo, então garantem a nossa retribuição pelo nosso trabalho, né? Porque senão, no fundo, nós estamos trabalhando para os clientes, para o Poder Judiciário, para manter um escritório. Agora, e as nossas necessidades? E as nossas necessidades? Quem é que vai atender? Né? A categoria toda trabalhando mais na escassez, né? Muitos clientes, aí vem os memes, né? A questão de a sua carteirinha, só precisa da sua assinatura, tem uma série de coisas assim que se puxa a vida, né? A cultura mas isso é reflexo, às vezes, do nosso posicionamento, né? De a gente não saber se posicionar com o valor. Se eu tenho medo de cobrar, se eu não me valorizo, eu não posso esperar que a sociedade e os clientes vibrem num pensamento, numa energia diferente. Porque parte de mim, né? E o cliente sente isso, sabe? O cliente que sente que o advogado não se sente merecedor, ele inclusive desconfia do advogado e não quer nem pagar. Porque, ele não vale nada mesmo, porque eu mesmo não estou me dando valor. Sim. E aí a gente tem que pensar, então, assim, no meu propósito. O que eu quero com o dinheiro? Quais são os meus sonhos? E tenha sonhos grandes. Tenha sonhos de comprar um carro de R$1 milhão, porque esse carro vai vir com tanta tecnologia, e essa tecnologia vai precisar de tanta indústria e tanta gente para construir esse carro, e você vai estar a serviço da vida com o teu dinheiro. Pense grande em comprar uma casa gigante que precisa de um monte de gente para decorar, para botar gesso, papel de parede, tudo lindo e maravilhoso, que aí o seu dinheiro vai estar a serviço da vida. Sonhe grande e fale para o dinheiro assim, eu quero fazer muitas coisas com você e eu quero ajudar muitas pessoas através de você. Mas para isso eu preciso que você venha. E se você fizer um bom trabalho e merecer, ele vem. Porque também o teu propósito é um propósito que atende ao todo. E se o dinheiro tem essa representação, ele vai dizer assim, eba, é uma pessoa que me representa. Né? O dinheiro vai dizer, tá aí uma pessoa que me representa. A serviço da vida, mudando tanta coisa, né? Exato. É isso aí. Então o contrato a gente faz dessa forma, eu acho assim. Como bons advogados, nós fazemos bons contratos. Mas a Bianca aqui percebeu que, olha, é aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espetinho. Um pauzinho de compensado daquele bem fraco aí. Sabe que eu fiquei muitos anos atuando aqui em São Paulo na comissão de sociedade de advogados, né? Para analisar, é o cartório, né? Da sociedade de advogados. E a gente acaba vendo isso, né? Então, assim, quantos e quantos contratos. Então, o colega faz contrato para todo mundo, quando vai fazer o seu mesmo, não para refletir, vem cada coisa que você fala, ai meu Deus, né? Mas tem é verdade. Parar. Começar já o certo, né? Parar, se dedicar, estruturar a base, né? Depois construir. E é verdade, porque eu vou te falar que você está falando de mim. Porque há uns anos atrás eu fui fazer a alteração do contrato social do escritório para incluir associados. Né? Uhum. E aí eu reformulei, aproveitei, mudei várias cláusulas, porque o contrato estava antigo. Só que assim, ao invés de fazer como eu faço com os meus clientes, estudar, pesquisar, se for necessário, inclusive, comprar um livro novo, com novidades sobre o assunto, não. Eu fui fazendo aquilo que eu achava que estava na minha cacholeta, né? Ao invés de pegar e dar uma pesquisada nas novas regras da OAB também, fiz o contrato, aí até passei para a advogada do escritório, que trabalha mais com contratos, mas ela também com a mesma postura, eu faço para os outros, para o meu cliente, mas tá bom, tá ótimo. Mandei. Quando voltou o contrato da comissão da OAB com recomendação e solicitação de alteração, olha, eu vesti o chapéu da vergonha e falei, eu falei exatamente isso. Eu falei, penso o que essa comissão deve estar pensando. Que tipo de advogada é essa? Coitado dos clientes desse ser, que não é capaz de fazer um bom contrato.
mas é aquela história, né? É corriqueiro, é corriqueiro. Quando é pra gente, por que que a gente não dá o devido valor? Nós Eu estamos acho a que já servir. começa daí, né? A gente poder já fazer essa estrutura de uma forma mais elaborada, né? Parar um pouquinho e rever isso, né? Parece que pra gente a gente nunca tem tempo, né? É. E E aí um aí contrato, às não vezes, é. constrói numa fundação sólida, né? E daí vem tudo reverberando. E outra coisa que eu costumo dizer assim, que contratos, eles merecem ser revistos de tempo em tempo. Porque, inclusive contrato de casamento, inclusive contrato de relacionamentos, porque assim, aquela pessoa que estabeleceu aquele contrato já não é mais a mesma. As necessidades dela são outras, e às vezes a gente vai vivendo no piloto automático, os conflitos vão surgindo justamente porque a gente não reviu as cláusulas. Quando eu casei, eu tinha outras prioridades, outros sonhos, eu queria do meu marido outras coisas, estava disposta a dar outras coisas, mas já fazem 20 anos que eu tô casada. Mudou muita coisa, mas aquelas promessinhas lá de trás, elas estão cravadas como se fosse um contrato. Por isso que nós, advogados, às vezes atendemos muitos clientes indignados, porque a pessoa descumpriu aquele contrato. Mas um contrato de 20 anos atrás, né? E aí eu fico pensando assim, às vezes o nosso contrato de honorários, a gente fez há 10 anos atrás, a gente só vai mudando a qualificação do cliente. O resto vai ficando tudo igual, a gente nem lê mais todas as cláusulas para ver o que, que a gente colocou lá, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante de vez em quando, o ideal seria que cada cliente a gente se conectasse ao conflito dele, à situação dele, e fizesse cada contrato para cada situação. Mas a gente sabe que na nossa vida isso não dá. Mas então, de vez em quando, dá uma revisada. Porque você tem tempo para mudar a cor do cabelo, você tem tempo para comprar roupa nova, para pintar a casa, né? Tudo você dá uma renovada. Agora, nos contratos, você não renova. Você não senta com o teu marido, às vezes, para renovar as cláusulas, né? Amor, vamos... Olha, quando a gente fez esse compromisso, nós não tinha nem filho, né? A coisa era bem diferente. Então, advogados, vamos fazer revisional de contrato dentro do nosso escritório? Mas é importante, é isso mesmo, muda, né? E os contratos de honorários, algumas processos chegou a durar 10 anos, 15 anos, mudou tudo, né? Exato. Muda tudo. Muda tudo, Até né? a própria forma do judiciário, né? Tem contrato ainda que tramita, quantos contratos físicos ainda não existem tramitando? E a gente já tem outra formação. Eu vejo assim que com a pandemia, por exemplo, né? Contratos de locação estão sendo revistos, contratos de financiamento estão sendo revistos, né? E nós, o Poder Judiciário, está parado. Nós temos um atraso de 1 ano aqui, que vai fazer a gente ficar mais 1 ano com aquele cliente, com aquele processo, tendo aqueles andamento besta, né? E não muda nada pra gente, né? Então, assim, nós, quando um cliente vem procurar a gente, fala, doutor, eu preciso fazer uma revisão desse contrato, porque ele ficou desequilibrado, né? Então, a gente usa, inclusive, os princípios do desequilíbrio contratual para revisionar. Mas e, de repente, o nosso contrato de honorários, que ficou desequilibrado porque o processo já tem mais de 10 anos, porque o advogado da outra parte entrou com tudo que é recurso possível, isso não ficou muito bem claro no nosso contrato e a gente não sabe se está embutido ou não está esse serviço, e vai levando e vai fazendo, por um compromisso de procuração, né? Que está lá, mas a gente poderia, por que a gente não faz? Não chama o cliente para uma revisional. Mas é porque eu posso perder o cliente. Você pode perder a oportunidade de continuar trabalhando de graça para aquela pessoa? Entendi, que bacana. É que você é o salvador, né? Eu tinha esquecido, o herói. E eu falo assim, gente, não é porque eu falo de mim, da minha própria experiência. Mas é a história da minha vida também, acho que é a história de muitos colegas, né? Que entram nesse lugar de querer salvar o cliente. E aí a coisa... Aí vem a frustração, a gastrite, a indignação, a insatisfação profissional, a doença. Teve um dia,
não sei se foi numa live, alguém... Ah, foi numa live, que uma advogada compartilhou comigo, que já tinha ouvido histórias do tipo assim, nada que uma fluoxetina não resolva. Você veja onde nós estamos, né? Não, já saíram alguns estudos, né, Bianca, de como a classe, em geral, dos advogados, está doente. Uhum. Por estresse, por frustração, por, enfim, N motivos. Então, está mais do que na hora de né, mudar os paradigmas, mudar a perspectiva, e a visão sistêmica só ajuda a ampliar essa consciência, né? E que os movimentos comecem, né? Acho que começa... aquele período faz a gente pensar diferente, tem que pensar diferente, não existe outra saída agora, né? Não, e começa por nós, por o nosso valor, pelo nosso contrato de trabalho. A gente vai começar a perceber que quantidade, muitas vezes, não é qualidade nem garantias. Então, às vezes, é melhor você ter menos clientes, mas clientes que valorizem o seu trabalho, que realmente reconhecem o valor do seu produto. E eu digo sempre assim como tem pessoas que, para elas, não faz diferença comprar uma roupa de marca ou não de marca, tem pessoas que dão valor para um produto um pouco mais agregado, de uma melhor qualidade, e pagam o preço, porque preferem. Eu era uma pessoa, porque eu cresci, como eu falei, com um pai um pouco na escassez, né, por conta de todo o sofrimento, perfeitamente compreensível, mas eu, como filha, como geração seguinte, eu posso superar isso, né? Porque foi meu pai que passou fome, não eu. Então eu agradeço a ele, mas se eu continuar na escassez, não valeu a pena o esforço dele. Porque eu continuo vivendo na miséria dele, né? Tendo condição de viver uma vida melhor, mas não vivendo porque é leal a ele. Mas aí são os dois sofrendo, duas gerações sofrendo. E o que valeu a pena o esforço dele? De garantir uma vida melhor para mim? Nada. Estou jogando no lixo tudo que ele fez. Então eu faço diferente. Mas durante muito tempo, eu falava assim, meu Deus, eu não vou pagar R$400 numa calça jeans. E eu comprava calça jeans em Pernambucana, em loja mais barata. Quando eu me dei o direito, eu comecei a perceber que uma calça jeans que eu comprava durava 1 ano. Ela já começava a ficar feia, desbotar, rasgar. E aquela calça jeans que eu paguei R$400, às vezes chegava a durar 5 anos. Então é uma questão também de valor agregado que você faz uma análise. E você, advogado, também vai ter clientes que vão considerar você, digamos, uma Louis Vuitton e não uma bolsa de menor valor. Mas depende de como você se valoriza. O que você acha que você é? Em que lugar que você acha que a sua empresa está, a sua indústria está? Né? O seu produto é um produto de alto valor ou é um produto de valor baixo? Tudo bem, eu não estou dizendo que existe que você é melhor ou pior. Eu estou falando apenas de valor. E existe uma outra coisa que eu acho que é um negócio meio que inconsciente. E eu vou fazer a pergunta para todos aqui, em especial para você. Até porque a gente daqui a pouco está acabando o tempo. Já estou vendo. Vou fazer uma pergunta para ti. Quando você vai no mercado, aí digamos que você vai lá e você vê 5 marcas de pasta de dente. Uma de 10, uma de 8, uma de R$6. E aí você vê uma de 0,99 centavos. Qual você compra? Pois é, né? Você vai comprar de 99? Nossa, aquela de 0,99 vai cair os dentes, né? Você desconfia. E por que isso? Porque parece que tudo que é muito barato não tem valor. Exato. Sabe por quê? Porque é o que eu falei. O dinheiro, ele tem uma identidade que está a serviço da vida. Então, quanto maior ele for, mais ele vai servir a mais pessoas. Isso é meio que uma força inconsciente. Então, assim, se dê valor. Se dê o devido valor. Com bom senso, claro, com equilíbrio. Mas se dê o valor. Não considere que você vale menos do que um psicólogo, do que um dentista, do que uma manicure. A sua hora tem valor, a sua vida tem valor, o seu estudo tem valor. Tudo tem valor. Uma ligação no telefone, você está dando algo. Isso tem valor.
né? Mas enquanto você não se der valor, os Exato. clientes que você vai atrair para o seu trabalho são pessoas que também não se dão valor e não dão valor para os outros, porque isso é uma ressonância. Quebra esse ciclo, começando por você. É lindo isso, né? Que bom, obrigada, obrigada. Ai, olha, Comissão de Direito Sistêmico da UBEP Pinheiros, a Dani está por aqui também, já está falando, que incrível ter você aqui com a gente. Obrigada, Dani! Virtual, que em breve possa ser físico também, mas como é bom, foi muito, muito esclarecedor, Bianca, como sempre, né? Obrigada. Que bom, adoro essas trocas, e eu às vezes até falo que eu falo demais, porque eu amo isso transformou a minha vida, essa nova visão, né? Hoje eu me sinto segura, eu me sinto feliz com o que eu faço, e assim, aceito as minhas falhas, olho para as minhas vulnerabilidades também, né? Com amor, e acima de tudo, assim, muitas vezes a gente é abusado na vida. E chega um momento que a gente pode dizer assim, basta, agora ninguém mais abusa de mim, né? É libertador, né? Exatamente, é libertador. Muito Ai, obrigada pelo obrigada. convite, obrigada a todos que estiveram aqui. Parabéns à comissão, parabéns você, Dani, vocês fazem um trabalho lindo. Essas comissões de direito sistêmico estão aí para resgatar a dignidade dos advogados, trazendo um novo olhar, né, para essa profissão e mostrando para a sociedade que sim, nós temos valor e nós estamos a serviço da justiça e somos indispensáveis, sim, somos indispensáveis. É isso. Ai, obrigada. Gratidão, gratidão por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigada, gente. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.